Imagina só esse cenário. São 6 da manhã de uma terça-feira, chuvosa, talvez, Aquela preguiça de lei, né? totalmente. O seu despertador acaba de tocar e, tipo, antes mesmo de você abrir os olhos ou pegar o celular para mandar qualquer mensagem, o seu personal trainer já sabe que você teve uma noite de sono péssima. Já tem a leitura completa do seu estado. Exato. Ele sabe que, sei lá, os seus níveis de estresse e de cortisol estão lá no teto. Tudo por causa daquela reunião terrível que você teve na tarde anterior. E a consequência disso é imediata no planejamento, né? Pois é, aquele treino pesadíssimo de pernas que você achou que ia fazer hoje, bom, ele foi cancelado e reescrito de forma totalmente autônoma. O foco agora é 100% na recuperação do seu sistema nervoso. É fascinante. É o momento exato em que a biologia crua, sabe, se encontra com a precisão dos dados digitais. A velha matemática de, calorias que entram contra calorias que saem. Aquela coisa super ultrapassada, né? Sim, simplesmente não dá mais conta do recado hoje em dia. É, não dá mesmo. Certo, vamos destrinchar isso para quem nos acompanha. Porque durante décadas a gente tinha essa visão quase, sabe, quase industrial do corpo humano. Uma linha de produção de suor mesmo. Tipo, quer emagrecer? Vai correr na esteira até não aguentar mais. Isso, quer ficar forte, levanta um negócio pesado até o braço cair. Mas quando a gente começa a analisar o cenário atual, e bom, essa é a nossa exploração de hoje, a gente percebe que aquela velha esteira analógica parece um dinossauro. Uma peça de museu, praticamente. Totalmente. A gente vai mergulhar a fundo exatamente em como a arte da adaptação, misturada com essa inteligência tecnológica, se tornou a chave da sobrevivência para os profissionais de saúde e fitness. E o nosso objetivo principal aqui é decodificar isso, entender como a fusão entre a ciência do movimento e a inovação digital está transformando treinadores comuns em especialistas indispensáveis. Porque, e acho que esse é um ponto de atenção crucial para a nossa audiência, não se trata mais apenas de estética, né? De jeito nenhum. Ter um bíceps maior ou um abdômen definido hoje virou quase que um efeito colateral de um corpo saudável. Nossa, sim. Hoje o mercado está exigindo coisas muito mais complexas. Gestão de estresse crônico, correção daquelas posturas arruinadas por ficar 10 horas na frente do computador. Sem falar na otimização do pouquíssimo tempo que as pessoas têm livre. E quem não se adapta a essa complexidade, bom, simplesmente fica obsoleto. Então, vamos começar mapeando esse novo terreno. Antes da gente entender como um treinador ajusta o treino de alguém, a gente precisa olhar para o arsenal, né? As ferramentas que ele tem na mão agora. Que é um arsenal bem diversificado, diga-se de passagem. Sim, à primeira vista parece até uma coxa de retalhos. Por exemplo, a gente ouve falar demais sobre treinamento funcional hoje em dia. Só que, tipo, a ideia não é mais só ficar fazendo malabarismo em cima daquela bola suíça, né? Aquela fase do circo já passou? Graças a Deus. A premissa atual me parece muito mais voltada para a biomecânica da nossa sobrevivência diária, não é isso? É precisamente isso. O que é fascinante aqui é que a gente precisa elevar um pouco a lente sobre o que é de fato treinamento funcional moderno. Não estamos falando só de ensinar alguém a fazer um agachamento bonitinho. Porque agachar todo mundo agacha de um jeito ou de outro. Exato. Mas nós estamos falando de compensar os danos de passar 8, 10 horas por dia sentado numa cadeira de escritório. Quando você passa o dia inteiro digitando, os seus ombros rodam para frente, sabe? A famosa postura de tartaruga. Essa mesma. A pelve entra numa inclinação crônica e os glúteos, bom, eles basicamente esquecem como ativar. Eles sofrem de amnésia muscular. Nossa, amnésia muscular, adorei o termo. E o treinamento funcional moderno é desenhado justamente para reverter isso. É ensinar o corpo a empurrar, puxar, estabilizar, tudo para que, tipo, o simples ato de pegar uma caixa pesada do chão. Não termine numa ida ao pronto-socorro. Exatamente. Não resulte numa hérnia de disco e em 3 semanas à base de anti-inflamatório. Certo. Mas é aí que as coisas começam a parecer meio paradoxais para mim. Porque, olha só, no mesmo universo onde esse treinador prescreve um cuidado que é quase fisioterapêutico, a gente também vê a ascensão monumental do HIIT. O treinamento intervalado de alta intensidade. Ele mesmo, que é basicamente a matemática da eficiência pura e bruta. Aquelas sessões super curtas, 20 minutinhos, com os sprints absurdos de 30 segundos onde você quase sente gosto de sangue na boca. E 15 segundos depois tentando não desmaiar, né? Total. E logo na sequência desse caos,
a mesma indústria promove o mindfulness, yoga, pilates, há foco na respiração e redução de estresse. Isso me soa como uma contradição gigantesca. Parece, né? Mas Sério, porque, tipo, fazer sprints de 30 segundos parece o oposto exato de encontrar o seu próprio centro através de uma respiração atenta. A expectativa do mercado agora é que um único profissional opere como se fosse um piloto de caça e, logo depois, um monge budista. olha, é uma excelente observação. Mas não. Não são contradições. Na verdade, são apenas as diferentes marchas do mesmo veículo biológico. Marchas diferentes? Como assim? Pense na pressão sobre a qual o corpo humano está submetido hoje. O objetivo do personal trainer moderno não é criar uma bagunça metodológica, mas sim ter um leque de opções cirúrgicas. Aquele sprint de alta intensidade, o HIIT, cria uma demanda metabólica fantástica. Ele acelera tudo, né? Tudo. Ele melhora a capacidade cardiovascular, otimiza a sensibilidade à insulina em um tempo curtíssimo. É a ferramenta perfeita para uma terça-feira de manhã. Quando a pessoa tem, sei lá, exatos 35 minutos antes de precisar estar impecável para uma reunião. Exatamente. Mas e onde o monge budista entra nessa equação? Mindfulness fica onde? Ele entra, por exemplo, na sexta-feira. Imagine esse mesmo indivíduo. Depois de uma semana inteira lidando com metas absurdas, trânsito caótico e privação de sono. Ele chega na sexta-feira com o sistema nervoso simpático, Que é aquele do modo lutar ou fugir, né? esse mesmo, completamente frito. Colocar essa pessoa para fazer sprints numa sexta-feira à noite seria um erro primário. Seria tipo jogar gasolina no fogo. Perfeito. Seria adicionar estresse mecânico sobre um sistema já sobrecarregado. É nesse exato momento que o profissional muda de marcha. Ah, entendi. Ele introduz o trabalho de mobilidade, o foco na respiração diafragmática para estimular o nervo vago, Para forçar o corpo a relaxar. sim, para ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o nosso modo de descansar e digerir. E o porquê disso importar tanto é simples. O treinamento deixou de ser uma punição por ter comido uma pizza no final de semana. O que era o padrão nos anos 90. Muito. Hoje, ele se tornou uma ferramenta de regulação contínua do sistema nervoso. Incrível! Mas isso me leva a uma dúvida bem real sobre a execução prática dessa coisa toda. Porque, veja bem, ter todas essas ferramentas, saber a hora do height e a hora da respiração profunda, não serve para nada se você não souber o que o cliente precisa naquele minuto específico. É como ter o remédio certo, mas não saber fazer o diagnóstico. Exato. Como descobrir isso sem depender de pura adivinhação? É aí que entra aquela tecnologia invisível que a gente estava conversando antes, os wearables, porque o nível de detalhe que os smartwatches de hoje captam é assustador. Assustador e libertador ao mesmo tempo. Nós entramos de vez na era da telemetria biológica. Se a gente conectar isso ao cenário maior, Sim. Por exemplo, o uso dos gráficos de HRV, né? E só para garantir que todo mundo da nossa audiência está na mesma página, a variabilidade da frequência cardíaca, o HRV, não é apenas o quão rápido o seu coração bate. é o tempo entre as batidas. Isso, é a medida em milissegundos do tempo exato entre cada batida do coração. E o louco é que se o seu coração bate como um metrônomo perfeito, tipo totalmente rígido, ironicamente, isso é um sinal de estresse altíssimo. Você quer que haja variabilidade. Significa adaptação. Exatamente. É quase como um espião direto dentro do seu sistema nervoso central, mostrando se o seu corpo está preparado para sofrer estresse físico naquele dia ou não. E cruzando isso com o monitoramento do sono profundo, nossa, é um volume de dados monumental. É massivo. E sem contar, claro, a nova fronteira da nutrição baseada em testes genéticos. Espera, teste de DNA para treinar? Sim, DNA puro. Hoje, um teste de DNA simples não aponta apenas de qual país os seus tataravós vieram. Ele revela polimorfismos específicos do seu corpo. Uau! Traduz isso pra gente. Em termos práticos, ele revela se o indivíduo metaboliza a cafeína de forma rápida ou lenta, ou se ele tem marcadores genéticos que indicam uma predisposição a ter inflamações articulares quando consome laticínios, por exemplo. Sério? Ele te disse se o leite vai te dar dor no joelho? Exatamente. E aí o treinador pega essa informação e entende que, olha, eu não posso prescrever um suplemento pré-treino cheio de cafeína às 4 da tarde para esse cliente. Porque ele metaboliza devagar. Sim, o metabolismo lento da cafeína vai destruir completamente a arquitetura do sono dele à noite, o que, por sua vez,
vai derrubar o RSV do dia seguinte e comprometer toda a recuperação muscular que você tentou construir. Gente, é um efeito dominó absoluto. E é fascinante pensar na aplicação disso no dia a dia. Imagina só, o smartwatch do cliente detecta que ele teve uma queda brusca, digamos, ele teve apenas 10% de sono profundo na noite passada. O que é péssimo. Péssimo. Aí, esse dado é enviado automaticamente para o aplicativo do treinador de madrugada. Então, antes mesmo do cliente chegar na academia com aquela cara de acabado, o treinador já reestruturou a planilha inteira. Ele já se antecipou ao problema. Ele tira, sei lá, os exercícios que exigem muita carga neural, como um levantamento terra super pesado, e substitui por um fluxo restaurativo e um trabalho de fortalecimento de core. E ele faz tudo isso antes mesmo do primeiro bom dia. É lindo de ver na prática. Isso é o que transforma o profissional hoje num verdadeiro analista comportamental e biológico. Certo, mas vamos pausar aqui por um segundo, porque eu, sendo bem sincera, vejo um risco enorme nisso. Qual risco? Se o treinador está tão imerso nessas planilhas de sono profundo, em taxas de absorção de cafeína, em gráficos de variabilidade cardíaca, ele não vira apenas um analista de dados frio com um cronômetro na mão? Você acha que perde a humanidade da coisa? Sim, parece muito com o que aconteceu na mecânica de carros. Antigamente, o mecânico encostava o ouvido no capô do carro, escutava o ritmo do motor e já sabia exatamente o que estava errado, sabe? Pela intuição. Pela intuição, pelo contato. Hoje, ele simplesmente espeta um cabo na porta do carro e faz o download de um relatório digital do computador de bordo. Se o personal trainer virar esse mecânico digital, tanta informação não corre o risco de tornar a relação humana distante, fria? Onde é que fica a parte pessoal do personal training? Olha, eu entendo o seu ponto, mas eu vou ter que discordar dessa analogia do mecânico. É mesmo? Por quê? Porque um mecânico conserta uma máquina que está desligada, estacionada numa garagem segura. O profissional de educação física moderno, ele está tentando trocar os pneus de um carro enquanto ele viaja por uma rodovia a 100 km por hora debaixo de uma tempestade. Nossa, ok. A vida do cliente não para. Não para nunca. E sobre esse risco da relação se tornar fria e distante, a dinâmica é, de uma forma muito contraintuitiva, exatamente a oposta. Como assim a oposta? A tecnologia aquece a relação. Sim, quando ela é usada como uma ponte e não como uma barreira, né? O dado sozinho é estéril, não diz nada. A mágica de verdade acontece quando o treinador cruza esse dado objetivo, tipo a leitura do smartwatch, com o feedback subjetivo e a empatia humana. Tá, me dá um exemplo prático disso. Imagina que o cliente preenche um questionário de bem-estar dizendo que se sente ótimo. Mas o treinador olha para a tela e vê o HRV daquele cara despencando. E aí, através de pura observação presencial... A leitura do corpo mesmo. Isso. Ele nota que o cliente está com os ombros tensos lá perto das orelhas, com o maxilar travado, a testa franzida. O cliente está mentindo para si mesmo para tentar ser forte, sabe? Acontece muito. A pessoa não quer demonstrar fraqueza. Exato. Mas aí, o treinador que sabe ler essa linguagem corporal cruza isso com o dado digital na tela e diz, olha, eu sei que você quer pegar pesado hoje, mas seu corpo está pedindo uma pausa. Vamos cuidar de você hoje. Uau! Isso deve gerar um impacto absurdo. Constrói uma relação de extrema confiança. O cliente sai de lá pensando, cara, essa pessoa me entende melhor do que eu mesmo me entendo. A tecnologia informa, mas a intuição e a empatia humanas dão um veredito final, né? A máquina jamais vai conseguir ler a angústia no olhar de alguém no meio da última repetição de um agachamento. Perfeito. É exatamente isso. Faz todo sentido. Quer dizer, a telemetria não substitui a empatia, ela só dá um contexto que era invisível a olho nu. Isso. Mas, sabe, saber ler esses dados biológicos e aplicar empatia resolve apenas a parte interna, ali no chão da academia. O que me leva a uma questão logística gigantesca. O negócio em si. O negócio. Porque se o treinador tem todo esse conhecimento avançado, como ele empacota isso num serviço que seja viável de vender? Como ele entrega essa experiência de forma que o mercado pague por ela e o diferencie daquela concorrência brutal que a gente vê hoje em dia? Bom, é aqui que a arquitetura de negócios entra em cena. E o caminho mais claro para a diferenciação, sem dúvida, é a fuga absoluta daquele generalismo.
através da criação de nichos e do uso de modelos híbridos. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque essa questão dos nichos é muito poderosa. A gente sabe que o mercado fitness está super saturado de gente oferecendo só emagrecimento e ganho de massa. É o básico que todo mundo faz. Mas a especialização muda completamente a percepção de valor. Em vez de ser apenas um treinador genérico para todo mundo, o profissional se posiciona como, sei lá, um especialista em programas biomecânicos para dor lombar crônica. O especialista na preparação de corredores amadores que precisam evitar lesões do joelho. Ou focando especificamente no treinamento de força para gestantes ou então para o público idoso. A lógica, no fundo, é que quem tenta falar com todo mundo acaba não sendo ouvido por absolutamente ninguém. Você resumiu perfeitamente. Pensa comigo. Se uma pessoa acorda todos os dias com uma dor lancinante na lombar, ela não vai no Google procurar por um personal trainer genérico. Ela quer alguém que cure a dor dela. Ela está procurando a solução para uma agonia super específica. Quando ela encontra alguém cujo portfólio, a linguagem e os resultados ali nas redes sociais gritam "eu resolvo dores na coluna através do fortalecimento do core", O preço deixa de importar. exato. O preço deixa de ser o fator de decisão. A autoridade percebida é imediata. Você que não está vendendo hora-aula, você está vendendo alívio. Certo, mas e como esse especialista entrega o serviço? Porque no modelo clássico, você paga por uma hora presencial, o treinador fica ali do lado contando as suas repetições e você só se vê de novo dali a 2 dias. Esse modelo está ficando insustentável para a maioria. Sim, e hoje a gente vê a explosão de todo um ecossistema digital. Treinadores usando softwares fantásticos de acompanhamento, ferramentas corporativas que foram adaptadas para o fitness, eles enviam vídeos com execução dos movimentos, monitoram a alimentação em tempo real. E usam o vídeo de forma assíncrona, o que é brilhante. Sim, tipo, o cliente grava a própria série no celular da academia, envia no aplicativo e o treinador devolve o vídeo no dia seguinte com as linhas desenhadas na tela corrigindo o ângulo do quadril, sabe? É um modelo híbrido, brilhando na sua melhor forma. Mas olha, eu vou fazer uma provocação aqui. Manda. Até que ponto usar essas plataformas não dilui a essência do trabalho personalizado? O aplicativo não era para ser só um quebra-galho para quando o cliente viaja a trabalho. Se a gente escalar esse formato para o mundo todo, usando o Zoom, a gente não corre o risco de perder a mão naquela correção postural ao vivo? Sabe que essa é a grande armadilha conceitual em que muitos profissionais da velha guarda caíram. É mesmo. Sim, eles veem a tecnologia como um afastamento. Mas, na realidade, a tecnologia descentraliza a localização física. Sim, você pode estar no Brasil e o cliente no Japão, mas ela hipercentraliza a atenção na rotina da pessoa. Hipercentraliza, explica isso melhor. Pense em como o modelo híbrido divide as tarefas de um jeito inteligente. O contato síncrono, seja aquele momento presencial na academia ou uma chamada de vídeo ao vivo no Zoom com alta qualidade, Ele é usado para o que realmente importa. a conexão humana real. Ou seja, você não gasta o seu tempo presencial apenas contando 1, 2, 3. Jamais. Você lapida a técnica e cria vínculo. Entendi. E o que sobra para o aplicativo assíncrono? Fica só o trabalho braçal. O aplicativo se torna a estrutura de hábitos do seu cliente. Ele assume o papel de gerenciar o comportamento no dia a dia. Porque antigamente, o que a pessoa fazia entre o treino de terça e o treino de quinta era um buraco negro de informação. Nossa, sim. O treinador não fazia ideia se o cara bebeu água ou se comeu fast food o final de semana inteiro. Nenhuma ideia. Hoje, o aplicativo cria uma sensação de onipresença. Com os check-ins diários e aquele rastreamento contínuo, o treinador está literalmente no bolso do cliente 24 horas por dia. É o treinador de bolso. Exato. O aplicativo cobre o copo de água, envia uma notificação para fazer mobilidade no meio do expediente no escritório, celebra as micro-vitórias. A tecnologia não diluiu a relação. Ela estendeu a influência do profissional para aquelas outras 23 horas do dia que, no fim das contas, definem se o planejamento vai ter sucesso ou não. É uma presença onipresente na vida da pessoa. É uma ferramenta de modificação de comportamento simplesmente espetacular. Só que, quer dizer, isso soa como uma responsabilidade colossal. Porque se um profissional vai gerenciar os dados de sono, a biomecânica de uma hérnia de disco e ainda usar softwares para criar uma rotina diária onipresente, o cérebro dele não pode estar rodando o conhecimento da década de 90. Senão o sistema trava. Trava totalmente. O que nos leva à peça vital que sustenta todo esse castelo, que é o motor da evolução profissional, a educação contínua. Porque sem ela,
Todo esse castelo de cartas desmorona na primeira dificuldade real que o cliente apresentar. Exato. E a gente costuma ver essas certificações como só um quadro na parede da academia, para dar credibilidade. Mas a realidade hoje é que o nível de imersão exigido é quase acadêmico, né? Vai muito além de um curso de fim de semana. Não é apenas fazer um workshop básico sobre, sei lá, treinamento com kettlebell. É a busca incessante por certificações super rigorosas nesses nichos particulares que a gente falou. Mas tem um ponto que me chamou muita atenção sobre essa educação moderna. Qual? A necessidade vital de beber direto da fonte, a imersão científica real. Tipo, o treinador de elite hoje, ele não espera que um influenciador fitness mastigue a informação num Reels de 30 segundos. Não, de forma alguma. Ele vai direto para o PubMed. Ele vai lá e lê os artigos científicos originais, publicados nos jornais de medicina esportiva e de fisiologia. Ele estuda os papers que detalham exatamente como o height afeta as vias metabólicas, por exemplo. Eu estou impressionada com esse nível de profundidade. E é exatamente essa capacidade de tradução que separa o amador do verdadeiro especialista no mercado. É ler aquele estudo acadêmico super denso sobre a fisiologia do exercício e no dia seguinte conseguir traduzir toda aquela linguagem hipertécnica numa instrução super simples, E acionável, né? acionável, para o cliente que está ali na frente dele, suando e segurando um halter de 10 quilos. Sabe qual analogia me vem à mente quando você fala isso? Diga, Em vez de ser apenas um usuário comum, tipo a gente que baixa os aplicativos que os outros criam e só usa. Esse profissional que lê os estudos originais, ele aprende a ler a própria linguagem de programação da coisa. ele vai no core do sistema. Ele acessa o código-fonte do corpo humano. Quando você entende as vias energéticas no nível molecular, sabe, você não precisa copiar o treino da moda da internet. Você consegue escrever o seu próprio programa, do zero, porque você entende a mecânica subjacente de tudo. É o criador versus o copiador. Isso. E sem essa ingestão constante de ciência atualizada, o profissional fica com um sistema operacional antigo, totalmente incompatível com os problemas de saúde complexos que a população moderna tem hoje. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Essa analogia do código-fonte é perfeita e acho que ela levanta uma questão talvez a mais central de toda a nossa exploração de hoje, que é o fato de que informação isolada é apenas ruído. Totalmente. O conceito fundamental por trás disso tudo é que o conhecimento científico denso só tem valor real quando ele é compreendido e aplicado para resolver o problema prático de um ser humano. A prática é a rainha, né? Exato. Entender a literatura complexa sobre o impacto cardiovascular de treinos intensos não é apenas para vencer um debate num fórum na internet. É o que garante, acima de absolutamente tudo, a segurança do seu cliente. É a diferença entre curar e machucar. É certeza científica de que, ao prescrever aquele circuito de altíssima intensidade para um homem de 50 anos, com o histórico familiar de hipertensão, aquilo será não apenas eficaz para a queima de gordura dele, mas biologicamente seguro para a estrutura cardíaca desse indivíduo. A ciência aplicada rigorosamente protege a saúde do cliente e, de quebra, blinda a carreira do profissional. Nossa, é a diferença brutal entre tentar a sorte na base da tentativa e erro e prescrever saúde com uma precisão cirúrgica. E olha, para quem nos ouve agora, talvez uma grande parte da nossa audiência não chegue nem perto de ser um profissional da área fitness. E tá tudo bem, porque a lição é universal. Sim, a lição mais profunda que estamos extraindo aqui hoje transborda de longe o chão da academia. O que a gente acabou de discutir é, na verdade, um manual de sobrevivência hipermoderno sobre adaptação profissional, aplicável a absolutamente qualquer área. Exatamente. O paralelo é direto e inegável. Pense bem, se você que está em casa é, sei lá, um contador, um arquiteto, um advogado ou um engenheiro, a fórmula para não ser engolido pelo mercado é a mesma. Você precisa combinar as novas ferramentas de tecnologia, os softwares, a automação, a inteligência artificial. Mas sempre com a coleta metódica de dados. Sempre. E cruzar esses dados frios com a empatia humana crua. A escutativa, sabe? A observação do que não está sendo dito expressamente pelo seu cliente. E para amarrar tudo isso, ter um compromisso quase obsessivo com o aprendizado contínuo para sempre atualizar o seu próprio código-fonte. A diferenciação em qualquer mercado hoje não está mais em só entregar o que foi pedido. O básico não serve mais. Tá? Entregar uma personalização tão profunda, mas tão profunda, que o cliente se sinta compreendido em níveis que nem ele próprio sabia que precisava.
A tecnologia, em qualquer indústria, já se tornou o idioma básico. Estar nela não é um diferencial, é o mínimo. A obrigação de entrada, né? A fluência real, a maestria de verdade, vem da sua capacidade de manter a conexão interpessoal viva e de traduzir toda essa complexidade tecnológica invisível para a realidade que é sempre meio caótica do indivíduo. Bom, antes de encerrarmos a nossa exploração de hoje, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de quem está nos acompanhando. Uma provocação final que vai até além do que a gente já mapeou aqui, só para a gente pensar junto. Goste de provocações? Vamos lá. Nós acabamos de ver como a fusão entre a nossa biologia e as máquinas está acelerando de forma exponencial. Então avança a fita um pouquinho mais. Imagina o seguinte cenário. Se daqui a uns anos a gente tiver dispositivos implantáveis que mapeiam nosso sono, os nossos picos de insulina, níveis hormonais, tudo perfeitamente. Em tempo real e em nível molecular. Isso. E se os algoritmos de inteligência artificial puderem cruzar esse oceano de dados direto com o nosso DNA para desenhar treinos híbridos que sejam absolutamente infalíveis, perfeitamente adaptados para o nosso estado de humor diário, A máquina fazendo tudo perfeito. onde é que a gente fica? Qual será o elemento humano irreplicável aí? O que exatamente vai definir o valor de um personal trainer de carne e osso daqui a 10 anos? No fundo, eu me pergunto, o que a máquina jamais poderá treinar por nós? Nossa, olha, essa é a verdadeira fronteira. É a pergunta que não só vai redefinir o fitness, mas o próprio conceito do que é o serviço humano no futuro. Pois é, fica aí o pensamento para nossa audiência digerir durante a semana. A velha matemática de somar calorias e multiplicar suor ficou definitivamente lá para trás. O que a gente tem pela frente é um oceano de possibilidades, onde a biologia, a tecnologia e a nossa empatia finalmente se encontram. Muito obrigada por nos acompanhar em mais essa jornada, onde a gente transforma pilhas de dados, jargões e tendências em um conhecimento que seja claro, útil e instigante para o seu dia a dia. Até a nossa próxima imersão.